Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 14, Ligando os Pontos. Minsoka usava seu usual disfarce de idol fora dos holofotes quando chegou até o prédio de Linar. Vestia roupas de moletom cinza, boné e máscaras pretas. A namorada morava na cobertura e, por isso, ele teve que usar a escada externa para chegar até lá. Para surpresa dele, quem abriu a porta não foi Linar, mas sim Harim. Ele estranhou por alguns segundos, ficando paralisado do lado de fora. Harim o puxou com agilidade para dentro, dando uma boa espiada pelos lados e fechando a porta rapidamente. Já na sala, os dois se olhavam um tanto constrangidos, até que Linar voltou a assumir a verdadeira forma. Ela ainda parecia um tanto apreensiva e fiscalizava as cortinas do apartamento. "Tenho quase certeza de que temos um espião ali fora", disse a gerente em um tom sério, terminando de fechar as cortinas. "Já tem alguns dias que tenho feito isso para confundi-los por precaução. Então, aos olhos dele será como se você estivesse conversando com Harim. Mas só você", disse Linar dirigindo seu olhar para o idol, "será capaz de me ver assim." Gaguejou enquanto suas mãos suavam frias. "Como descobriu?" "Acho que no fundo eu sempre soube", afirmou Minsoka. "Desde o dia da cerimônia inicial. Foi uma sensação estranha, mas era como se eu tivesse te visto e 1 minuto depois você tivesse se transformado no Harim. Desde então era como se eu sempre te visse nele. Não sei te explicar bem, mas eu já senti que tinha algo estranho sobre vocês. Até que hoje minhas suspeitas foram constatadas." Minsoka mostrou a pasta do projeto Mulan, fazendo Linar arregalar os olhos como se perguntasse onde ele havia encontrado aquilo. "É exatamente o que você está pensando. Entrei na sala do Sr. Park e acabei encontrando um verdadeiro dossiê sobre você, dentro de um cofre de segurança duvidosa." O idol analisava agora o envelope parrudo em sua mão, enquanto já tinha colocado os demais arquivos em cima da mesinha de centro da sala da gerente. Linar engoliu a seco ao vê-lo analisar aquele velho envelope com tanto afinco. "Temos que conversar sobre outra coisa", interrompeu Linar quando Minsoka fez menção de abrir o envelope. A garota o impediu segurando seu braço e pediu para que ele abrisse em outro momento. "Vendo que você não sabe sobre o que isso se trata, vejo que o Sr. Park deve ser ainda pior do que eu já estava desconfiada." Minsoka a encarava horrorizado e completamente tomado de curiosidade. "O que tem nesse envelope?" perguntou Minsoka com um tom extra sedutor, arriscando a persuadir a gerente a deixá-lo sanar sua curiosidade do momento. O clima ficou um pouco estranho. Linar segurou a mão do idol para tentar pegar o envelope. Não conseguiu e escolheu não tirar o envelope dele usando seus poderes. Desistiu de confiscá-lo, mas encarou os olhos de Minsoka com certa aflição. "Tudo indica que houve um grande mal-entendido", respondeu mantendo sua voz firme e séria. "Quando éramos crianças, eu sempre fui obcecada pelas estrelas, enquanto você tinha o mesmo tipo de obsessão pelo mar. Desde que você foi embora, eu caminhava todos os dias à beira da praia. Isso me fazia sentir mais próxima de você de alguma forma. Eu ficava lembrando que nós prometemos que um dia visitaríamos a ilha de Jeju juntos, lembra? Quando eu fiz 18 anos, eu vim para a Coreia tentar te encontrar. Eu visitei a sua empresa todos os dias durante um mês inteiro, mas sempre diziam que você não estava. O seu pai estava viajando a negócios junto com o meu, e ele me passou o seu número. Mas sempre que liguei estava fora de área. Sua mãe, você sabe, que nem adiantaria pedir ajuda dela. Então, no dia antes da minha viagem de volta, eu passei a tarde toda sentada em um banco em frente ao prédio antigo da Dreammakers. Depois de umas 3 horas sentadas lá, decidi deixar uma carta para você, e ela acabou ficando maior do que eu tinha planejado quando comecei a escrever. É o que tem aí dentro." Minsoka prestava atenção a cada palavra que ela dizia. Olhava com curiosidade para o envelope, tentava entender como que a carta tinha ido parar no cofre do Sr. Park e do porquê nunca lhe contaram nada sobre ela. "Não quero que leia na minha frente, porque eu tenho vergonha. Provavelmente você vai achar bobo. É mais como uma mensagem de fã. Enquanto eu esperava por alguém que pudesse me ajudar a te reencontrar, percebi que mesmo que a gente nunca mais pudesse se ver de novo, ou retomar a nossa amizade, eu sempre torceria por você e faria tudo para te apoiar no que tivesse ao meu alcance. Percebi que o sentimento que eu senti era maior do que o espaço e o tempo.
Misaki sorria de orelha a orelha. E não ria, mas o que está escrito aí é a história de uma estrela que caiu do céu e acabou se tornando uma estrela do mar. O idol deu uma risadinha, e ela ficou levemente irritada. Foi apenas uma forma de ilustrar como eu me sentia. E mesmo agora, eu ainda me sinto assim em relação a você. Alguém com quem você sempre pode contar. Misaki continuava sorrindo para ela como um bobo apaixonado. Então, quando eu já não tinha mais esperanças nem de conseguir te entregar isso, um garoto se sentou ao meu lado no banco. Ele deve ter espiado o nome que eu coloquei no envelope e comentou que te conhecia. Decidi entregar a carta para ele, já que ele me disse que encontraria com o Sr. Park mais tarde naquele dia e a deixaria com ele. Mas pelo visto ele nunca te entregou, né? Eu senti muita raiva de você por um breve período de tempo, já que eu nunca recebi uma resposta sua. Pensei que você simplesmente decidira me ignorar e nunca cogitei que você não a tivesse recebido. Ainda mais que algum tempo depois daquele dia eu pude identificar quem era aquele garoto e constatei que vocês eram de fato próximos. O garoto era o Juná. O maxilar de Misaki parecia ter se soltado com o espanto. Mas os anos foram passando e eu nunca deixei de acompanhar um lançamento seu. Suas músicas me fizeram ver que era o suficiente ter você em minha vida sendo apenas sua fã. A cada nota musical elas conseguiam fazer o meu coração explodir de alegria. Era como se pudessem me curar mesmo das mais profundas feridas. Antes da gente se reencontrar, continuei me sentindo exatamente como eu me sentia no dia em que escrevi a carta. Às vezes eu até ficava um pouco magoada por pensar que você não se lembrava de mim e por não poder conversar com você como a gente fazia antes, como amigos. Mesmo quando eu voltei aqui para estudar, achei que seria bem pequena a chance da gente se reencontrar por aí. Mas eu estava errada, não é mesmo? Lina riu graciosamente e Misaki continuava a encará-la com ternura. Quando fui contratada pelo Sr. Park, inicialmente pensei em me vingar de você de alguma forma. Claramente isso não durou mais do que alguns dias depois do episódio com a moto. Eu não resisti ao seu charme natural, mesmo quando você tentava me provocar com tantos pedidos impossíveis e que me tiravam o sono. Misaki contou a ela que quando ele completou 18 anos, ele teve que ir ao Brasil para se alistar no exército. Afinal, como cidadão de dupla nacionalidade, ele também tinha obrigações a se apresentar à sua outra nação. A decisão lhe rendeu uma grande dor de cabeça. Sr. Park teve medo dele estar arriscando demais e comprometendo a carreira desde tão jovem. Mas o pensamento de reencontrar a amiga lhe dava forças e nem lhe permitia duvidar de sua decisão. Ele tampouco conseguiu localizá-la. Depois de fazer todos os exames necessários, acabou sendo dispensado e regressou à Coreia. O idol valorizava mais suas origens do que as pessoas ao seu redor poderiam imaginar. Desde a dispensa, o discurso de que ele deveria abrir mão da nacionalidade coreana começara. Misaki não poderia ser representado por apenas um dos países, afinal, ele era a mistura dos dois. Apesar de ter nascido na Coreia, foi o Brasil quem acolheu sua família no momento mais vulnerável, além de que era um modo de valorizar as culturas que herdara de seus pais. Seria tão difícil entenderem que para ele era essencial preservar algo que definia quem ele era? Haviam outros assuntos mais urgentes naquele momento, mas Misaki continuava explicando que também tinha se sentido frustrado ao pensar que a amiga nunca tinha lhe procurado. Segundo ele se sentia tão magoado que quando eles se reencontraram, pensou que o melhor caminho era fingir que não se conheciam. Ele ainda admitiu que quando ela se tornou sua gerente, ele tentava ser ainda mais exigente e fazer pedidos ainda mais específicos e complicados, só para tentar provocá-la. Lina o escutou por um bom tempo, até que ele decidiu interrompê-lo educadamente e retomar a conversa sobre as investigações. Fui ao nosso escritório hoje à tarde. Alguém nos enviou isso. Ela estendeu um envelope pardo para que o idol pegasse. Misaki olhava confuso para o pendrive e alguns papéis que tirou de dentro do envelope. Você se lembra que antes de eu virar sua gerente eu vim fazer mestrado na SNU, certo? Misaki balançou a cabeça sinalizando que sim. Aparentemente me ofereceram a bolsa a pedido de Juná. Eu havia publicado alguns artigos sobre cibersegurança e inteligências artificiais enquanto ainda estudava em Recife. Juná estava procurando por alguém que entendesse de um algoritmo muito próximo ao que eu descrevi no meu TCC. Os documentos do pendrive mostram as trocas de e-mail dele com meu professor orientador da Seoul National University, solicitando se seria possível me oferecer uma bolsa de estudos. Não haviam respostas para como Juná chegara ao nome de Lina, ou de como ele teria conseguido descobrir sobre o tema do TCC que ela desenvolvera.
Aparentemente, poderia ter alguma conexão com a carta. Talvez Juná tivesse se sentido culpado por não a ter entregado ao amigo. Minseok estava chocado ao analisar os arquivos do pendrive no computador de Liná. Enquanto eles percorriam os arquivos, eles percebiam que a causa da morte de Juná deveria ser algo ainda mais complicado, já que não conseguiam entender exatamente qual era o vínculo dele e do Sr. Park. Tudo o que sabiam era que Juná tinha sido trainee da Dreammakers por um curto período, antes de debutar pela Kisso. Depois da minuciosa análise dos arquivos, Minseok e Liná foram pegos em meio a uma terna e intensa troca de olhares. Todo o clima de romance foi interrompido abruptamente pelo desastre que Sabrina causou ao abrir a porta do apartamento. A garota se assustou ao dar de cara com um desconhecido lá dentro. Afinal, Harim até agora era um rosto novo para ela. Como se isso ainda não fosse o bastante, ele ainda estava sentado tão confortavelmente no sofá de pernas cruzadas encarando apaixonadamente Minseok. O idol, por sua vez, estava sentado ao lado dele e lhe dirigindo um olhar caloroso correspondente. Todo o estardalhaço foi porque, ao ver a cena, Sabrina soltou um leve gritinho e deixou a caixa de compras que carregava cair no chão. Foi muita emoção entrar em casa e encontrar seu cantor favorito naquela situação. Ela se abaixou para pegar as compras e pediu desculpas em um coreano ainda principiante. Ela tampou os olhos com uma mão e com a outra fez um movimento para que continuassem o que estavam fazendo. Os dois se afastaram e se direitaram no sofá. Estavam vermelhos e cobertos de vergonha. Liná costumava usar o poder para que apenas os forasteiros a vissem daquela forma. Mas Minseok bagunçava tanto seus pensamentos que ela se esquecera totalmente que Sabrina iria aparecer ali em algum momento. Agora que ela já tinha visto Harim, Liná decidira que era melhor se manter naquela forma até que Minseok fosse embora. Depois ela tentaria explicar algo à amiga, inventando alguma desculpa. Assim que Sabrina saiu das vistas deles, entrando em seu quarto, Liná ofereceu uma bebida a Minseok e o convidou para ir se sentar no terraço. Segundo ela, o vento estava super agradável e eles veriam uma linda vista do rio Han. É uma pena que não dê para ver as estrelas daqui, né? Lá em Recife teríamos uma vista esplendorosa do céu em uma noite como essa, disse Minseok aos suspiros, admirando o céu ao constatar a completa ausência de nuvens. Mas a enorme quantidade de luzes de Seul inviabilizava que eles pudessem admirar os astros dali. Se eu fechar os olhos, acho que até consigo imaginar onde cada estrela estaria. Liná abriu um lindo sorriso e seguiu as palavras de Minseok. Fechou os olhos e respirou fundo antes de reabri-los. Ela não pôde perceber, já que foi rápido como um flash. Mas as lentes naturais que a espiavam não perderam o momento em que a imagem de Harim brevemente se transformou na de Liná. Os segundos gastos para que o céu se enchesse de estrelas foram os mesmos que deixaram a forma original da garota exposta. O fotógrafo se espantou e chegou a duvidar de seus olhos. Nos segundos seguintes, voltou a ver Minseok sentada em uma espreguiçadeira ao lado de Harim. Correu rapidamente os olhos pelas últimas fotos tiradas e não conseguiu identificar nenhum registro que correspondesse ao que ele havia visto. Pensou ter tido uma alucinação ou que talvez aquelas lentes artificiais estivessem precisando de reparo. Assustado, acabou indo embora silenciosamente sem ser percebido. Enquanto Liná colocava algumas frutas cortadas na pequena mesa em frente a eles, Minseok incendiou uma pequena fogueira para assarem as batatas doces. Os dois pensavam sobre a grande coincidência que acabaram os reunindo depois de todos aqueles anos. Se não fossem as interferências de Juná, eles teriam se reencontrado antes ou será que eles ainda nem teriam se reencontrado? Você acredita em destino? Perguntou Minseok segurando a mão de Liná carinhosamente. Acredito que estamos conectados pelas estrelas, respondeu a garota docemente enquanto admirava o céu. Para mim, as estrelas são como um imenso jogo de ligar os pontos. Por mais que já existam convenções sobre as constelações conhecidas, eu acho que é possível que as estrelas sejam ligadas por infinitas combinações de traços diferentes. Ali, por exemplo, se você conectar aquela e aquela outra por aquele lado, dá para ver um tigre. Mas se você conectar com aquela outra lá, eu já vejo um urso, brincou Minseok sorrindo e apontando para as estrelas que ligou para formar os dois animais, deixando Liná com uma cara um tanto fechada. Estou falando sério, Minseok, afirmou Liná com um tom bravo. Se existe um destino, isso significaria que não temos livre-arbítrio. E eu me recuso a acreditar nisso. Cada um de nós pode escrever a sua própria história.
Por mais que estejamos todos conectados, eu vejo que existe mais de uma forma de fazer isso. Infinitas histórias que podem ser contadas, formadas de infinitas combinações, de modo que a partir das mesmas estrelas possam ser formadas diferentes constelações. Não existe apenas um destino fixo, existem infinitos. Eu acredito que cabe a nós escolher qual deles será a nossa história. Para mim não importa se ao ligar as estrelas vai formar um urso ou um tigre, ou se existe uma ou infinitas formas desses pontos se conectarem, desde que eu e você façamos parte da mesma constelação. Respondeu Missoki, explicando pela brincadeira e recuperando a conexão apaixonada que os dois tinham antes da interrupção de Sabrina.